Muito bem. Olá, bom dia a todos. Então, a gente está gravando essa aula. Essa aula é sobre equação exponencial. Vou resolver o exercício D do 42, tá ok? A gente vai seguir o mesmo modelo que eu fazia antes com vocês, de escrita, tá bem? Só ajustar aqui. Que não está... Que coisa... Aqui. Cliquei no errado, desculpa, perdão. Então, letra D. Tá? Falta de prática, no tempo parado, mas vamos lá. 2 elevado a x mais 3 é igual a 10. Deixa eu só voltar um pouquinho para vocês lá no 41, tá bom? 41 é uma resolução direta de equação exponencial. É aquela equação onde você tem base, né, elevado ao expoente, por isso que é equação exponencial, porque a incógnita está no expoente. Então, você tem uma base, uma igualdade tem um outro valor que não está na mesma base. Então, você tem que transformar na base, né, para resolver. Lembre-se lá, para resolver equação exponencial, deixa eu usar aqui também, 2 elevado a x rapidinho, gente. Eu tenho que fazer o quê? Fazer o 64 ficar numa base igual. Então, eu vou lá e vou. 64, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, é 2 a sexta. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, portanto, x igual a 6. Essa é a estrutura para se resolver uma equação exponencial. Eu tenho que fazer com que as bases sejam iguais para poder igualar o expoente e resolver a equação, né? Porque a incógnita está no expoente. Então, o exercício 41 inteiro, ele segue esse processo, tá bem? Se vocês tiverem dúvida em algum do 41, depois a gente pode voltar. Vamos lá no 42. O 42, ele também vai ter o mesmo princípio, então eu tenho que trabalhar com bases iguais. No D, eu tenho 10 que multiplica 2 elevado a x mais 3 igual a 10. Eu tenho que fazer aparecer uma base 2. Então, esse 10 aqui que está aqui na frente não me interessa, ele tem que sumir, porque a base que tem no expoente x é o 2, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Como esse 10 está multiplicando, ele vai membro dividindo. Então, eu vou ter que 2 elevado a x mais 3 é igual a 10 por 10. Então, 2 elevado a x mais 3 é igual a 1. Acabei de dizer o quê? Que eu preciso que tenha base igual para poder resolver a equação. Como eu vou resolver essa equação? Com 2 elevado a x mais 3 e transformar 1 na base que me interessa. Se vocês lembrarem, toda vez que eu preciso escrever o 1 com base, é pegar a base e elevar a zero. Então, quando aparece o 1, é um bom negócio, porque eu posso sempre ver a base que eu estou trabalhando e colocar o mesmo número elevado a zero. Desculpa. Se fosse 5, seria 5 elevado a zero. Então, a vantagem de aparecer 1 no processo é que eu faço essa base elevada a zero. Tudo bem? Bom, bases iguais, os expoentes são iguais. Então, portanto, né, os 3 pontinhos aqui de portanto,
x mais 3 igual a 0. Logo, x igual a menos 3. Tudo bem? Letícia, que tinha me perguntado, foi isso? É a Letícia? E agora eu me perdi aqui. Foi a Letícia ou a Mari? Sim, Tá? Pedro. Obrigada. Qual a pergunta? É 42. 42 foi a Letícia. Letícia. Tem mais alguma da 42 que vocês têm alguma dúvida? Só se tiverem dúvida, não. Não? Me ajuda aí acompanhando no chat, se tem alguém falando, porque eu... Maria falou que não. Não. Podemos ir para 43, então? Desculpa, gente, eu preciso tirar essa notificação no meu celular aqui depois. Barulho. Então, 43. Deixa eu só apagar aqui que eu estava fazendo. A 43 é um outro modelo de equação exponencial. Vocês viram, a primeira, ela já traz a igualdade com o número, e você faz esse número do segundo membro, ou do primeiro, tanto faz, virar a mesma base. Então, você trabalha as bases. 3 e 9, então vai ser 3 ao quadrado, 125, 5 ao cubo. 1/10 é 10 a menos 1. 8 é 2 ao cubo. Esse número decimal você pode escrever na base 10, só que o expoente vai ser negativo. 1 sobre 27, 27 é 3 ao cubo, então você vai inverter, ele vai ficar 3 a menos 3. Aqui também vai ter um 27 que é 3 ao cubo, aí o 3 do cubo aqui vai distribuir com os dois termos. Então, esse primeiro modelo é direto. Esse segundo que a gente acabou de resolver, a gente percebe que sempre tem um número aqui, ó, que eu vou ter que jogar ele para o outro lado primeiro, para depois trabalhar a base. Quando você passar o 3 dividindo o 75, você vai encontrar o 25, que é 5 ao quadrado. E aí você resolve com essa base. Quando você passar aqui o 5 para dividir no 160, ele vai dar, nossa, deu um 32. Então, 32 você vai trabalhar numa base 2 para resolver. E aqui tá, é o que a gente resolveu agora, né? Passou 10, virou 10. Nesse caso do 43, o processo é um pouquinho diferente, tá? A gente vai ter que usar uma outra estrutura para resolver. Deixa eu pegar esse A aqui. Para a gente jogar ele para cá. Bom, não tem um número sozinho para passar dividindo 48. Eu tenho aqui um número que tem expoente x, tem um outro número com expoente x, eles estão sendo somados, mas o 48, se você for fatorar, você vai perceber que ele não dá base 2. Ele dá uma base mista, onde vai dar 2 e 3. Ele vai dar 2 a quarta vezes 3, né? Lembra lá como faz? Pega o 48, fatora por 2, 24. Nossa, desculpa aí que ficou horrível. Deixa eu ajustar aqui o mouse. 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 e 3, 1. Então, você não consegue fazer o 48 virar só base 2, tá ok? Então, vamos começar por isso, depois a gente vai fazendo os outros.
Combinado? Então, primeiro passo, desmembrar esse 2 elevado a x mais 1. Se vocês lembrarem da propriedade de potenciação, a gente sabe que 2 elevado a vezes 2 elevado a b é igual a 2 elevado a mais b. Multiplicação de mesma base, somos expoentes. Lembram disso? Então, se eu tiver a soma no expoente, eu posso fazer a volta e fazer multiplicação de mesma base. É isso que a gente vai usar aqui, tá bom? Então, vai ficar... Deixa eu melhorar. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Eu desmembrei o 2 elevado a x mais 1, ok? Em multiplicação de mesma base. Mais o 2 elevado a x que está sozinho. E isso, 48. Como eu tenho 2 elevado a x e 2 elevado a x em cada um dos dois termos aqui, eu vou colocar 2 elevado a x em evidência. Ok? Então, fator comum. Se eu tirar 2 elevado a x daqui, vai sobrar 2. Esse tirar é no sentido da divisão, tá, gente? Se eu dividir esse termo por 2 elevado a x que está em evidência, ele vai sobrar 2. Se eu pegar 2 elevado a x e dividir por 2 elevado a x, sobra 1. E isso dá 48. Bom, 2 elevado a x vai ser igual a 48 dividido por 3. Porque esse número está multiplicando, o 2 elevado a x, 2 mais 1 é 3, se está multiplicando, ele vai para o termo dividindo. Então, 2 elevado a x é igual a 16. Aí ele se torna uma equação igual ao 41, o primeiro exercício que a gente estava vendo, ok? Então, vai ficar com... Deixa eu só tirar essa telinha aqui do lado. E ampliar um pouquinho aqui para a gente fazer a continha embaixo. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, 4, 8, 16. 2 a quarta. Dá para fazer nos dedos a potência de base 2. Chegou onde eu queria. Mesma base, mesmo expoente. Então, bases iguais, expoentes iguais. Portanto, meu x é igual a 4. Ok? Alguma dúvida nesse? Ficou claro? Então, esse é o A. Tem alguém perguntando qual lá, Gessé? Não perguntou sobre o C. C do 43? É esse, Maria? Bom, o C do 43... Vamos fazer o C do 43. Depois a gente vai para o B. Daí outra pergunta do Gessé. A gente faz o B depois. Tá bom? Vamos lá. O C, vamos recortar ele. Se a gente pensar bem, ele é igual ao A. Qual é a diferença? É que aqui aparece o x menos 1. Então, eu preciso do conceito de que quando eu divido mesma base, o que acontece com os expoentes?
os expoentes são subtraídos. Então, divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, se os expoentes estiverem subtraídos, eu tenho que escrever com a mesma base, tá ok? Só que na divisão. Então, eu vou usar desse artifício aqui agora. Isso que ele é parecido com A. No A era soma, agora é subtração. No A eu multiplicava, agora eu vou dividir. Então, eu vou ter que 7 elevado a x é igual... Igual não, perdão. 7 elevado a x mais 7 elevado a x sobre 7 elevado a 1, ó, x menos 1, vai ficar uma divisão de mesma base com x e 1. E isso tem que dar 8. Mesma coisa, tenho 7 elevado a x nos dois termos. Vou colocar 7 elevado a x em evidência e vou escrever o que sobra. 7 elevado a x dividido por 7 elevado a x dá 1. Mais 7 elevado a x sobre 7 sobra 1 sétimo. A questão aqui é que vai dar uma fração, tá? Mas vamos lá. Agora eu vou resolver esse parênteses aqui. 7 elevado a x vezes... Lembra de número misto? Eu posso tirar MMC, posso fazer tudo, não tem problema nenhum, tá? Vou mudar aqui. Número misto a gente faz o quê? A gente multiplica pelo de baixo e opera o sinal de cima. Tá bem? Se vocês lembrarem lá, vai ficar 1 vezes 7, 7, mais 1, 8. Então, a resposta aqui é 8 sétimos. Você pode fazer como MMC, ok? E aí, isso é igual a 8. Então, agora eu tenho que 7 elevado a x é igual a 8. O 8 que está desse lado, ele vai para o lado de lá, dividindo. Por que ele vai dividindo? Porque se ele está multiplicando aqui, lá ele vai dividindo. E o 7 que está dividindo passa multiplicando, né? Ou você pode pegar essa fração e passar para o outro lado invertido, tá? Então, 8 sétimos, quando eu passo para lá, eu passo multiplicando por 7 oitavos, ok? Por que eu fiz dessa maneira? Porque aqui eu vou simplificar. Então, eu vou ter que 7 elevado a x é igual a 7, portanto, se as bases são iguais, os expoentes serão iguais. Então, x vai ser igual a 1, tá bem? Seria 1 daqui. Tudo bem, Maria? Maria? Ou a Letícia? Nossa, eu estou confundindo tudo. Desculpa aí, gente. Parece que desaprendi nesse tempo fora. Você acompanha para mim, por favor, nos comentários. Gessé está de assessor hoje aqui. Aí o Gessé pediu para fazer o B. Gessé está com dúvida no B. Vamos fazer o B aqui. Bom, vamos lá. O processo continua sendo o mesmo. Eu observo o expoente, né? Perdão, observo as bases. Base 2, base 2, base 2 e 88 não vai dar base 2. Se você fatorar o 88, você vai ter 2, vai dar 44. 2 vai dar 22. 2 vai dar 11 e vai ter o 11. Então, você vai ter
2 ao cubo vezes 11. Então, o que eu já sei que possivelmente vai acontecer é que vai aparecer um 11 aqui, ó, para resolver o meu problema. Agora, como fazer isso? Vamos trabalhar. A gente vai ter que trabalhar o desmembramento de todos esses que têm soma. Então, vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo, que é a soma do primeiro, mais 2 elevado a x vezes 2, a primeira, que é o x mais 1, mais o 2 elevado a x, e o 88 ele continua ali no processo, para depois a gente ver o que vai fazer com ele. Bom, eu tenho 2 elevado a x em cada um dos três termos do primeiro membro. Então, o que eu vou fazer? Colocar ele em evidência. 2 elevado a x. E aí, vamos ver o que vai sobrar. Quando eu dividir isso, vai sobrar 2 ao cubo. 2 ao cubo é quanto? 2, 4, 8. Então, vai dar 8 aqui. Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado à primeira, quando eu dividir por aqui, vai sobrar 2. Vai sobrar 2, então meu 2 está aqui. Mais 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x, vai dar 1. E isso vai ser 88. Lembra que eu falei do 11? Olha o 11 aqui dentro, ó. 8 mais 2 mais 1. Então, 2 elevado a x vai ser 88 por 11. Pessoal, sempre vai aparecer a base, ou um número que vai gerar a base. Senão, não faz muito sentido, né? Aqui, como no 2 elevado a x igual a 16, depois da divisão. Aí, o 16, ele se transforma na base 2. Aqui é exatamente a mesma coisa. 2 elevado a x é igual a 8. 2 elevado a x... Deixa eu melhorar de novo. 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Mesma base, portanto, os expoentes são iguais. Então, x igual a 3. Tudo bem? Aí tem que sair. Vai assistir depois. Tá. A Maria também. Bom, vou encerrar essa aula agora. Tá? Vou encerrar aqui o compartilhar, vou voltar para lá e vou parar essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem lá no chat. Essa aula vai estar no YouTube, lá no canal do professor Arnaldo Zanelato. Você pode assistir lá também. E se tiver alguma outra coisa, a gente volta a conversar, tá bem? Vamos lá?